Amor, a gente aceita o desafio de estarmos aqui nessa noite para sermos um mensageiro do Senhor, trazer aquilo que é vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Nós queremos exaltar o nome do Senhor. O clima está muito melhor, viu, pastora? O clima está muito melhor. Queridos, é uma bênção. A gente, diácono, vale a pena, não vale, diácono? Vale a pena aqueles aperreios do dia a dia aí, mas a gente está aí com praticamente 60%, né, das máquinas, 70%. Domingo que vem vai estar 5%, então nós estamos com 70%, né, das máquinas aí rodando, e o clima já está bom, graças a Deus. Hoje eu disse, eu vou botar um blazer porque eu vou ficar debaixo do ar, mas louvado seja Deus. Queridos, o Senhor vem ministrando ao nosso coração há um tempo, e o Senhor tem levado esse ministério a um desafio de crescimento, e quando vem ao ministério, vem para você, tá? O ministério desde a liderança, nossa pastora presidente, toda a sua liderança e todo o corpo de Cristo que somos nós, somos o ministério. E o Senhor tem nos levado e nos desafiado a crescimento. E eu costumo dizer, quando a gente está ali estudando a palavra, ensinando de algum momento, compartilhando a palavra, é que crescimento gera desconforto. Crescimento, ele gera na vida da gente um certo mal-estar, porque tira a gente do lugar confortável. Crescimento, ele tem essa coisa, e nós louvamos a Deus porque tem vindo um crescimento sobre nós, e há uma proposta no reino do Espírito, há uma palavra liberada de crescimento na vida da igreja, nesse ministério, para um crescimento assim, que eu vou utilizar para não ficar nas minhas palavras e não pecar. Eu vou usar que a própria palavra, que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos, os seus pensamentos são superiores aos nossos, os nossos sonhos nem chegam à dimensão daquilo que é os sonhos de Deus, através desse ministério, para alcançar aquilo que Ele tem para alcançá-lo. Então nós queremos louvar a Deus por isso. Nós estamos sendo desafiados nos últimos dias, pela palavra do Senhor, em Isaías 54, 2, em uma tomada, né, de orientação e direção da nossa liderança, em ampliar, estender e fixar. Tem sido uma palavra, tem sido uma direção para esse ministério, e tem sido uma base para ensinos da nossa liderança. Então nós louvamos a Deus, e eu estava buscando e meditando e procurando uma palavra do Senhor, e o Senhor me trouxe dentro dessa direção, falarmos sobre o versículo 1 do capítulo 54 de Isaías. Isaías 54 e o versículo 1. Isaías 54 e o versículo 1 é o versículo que nós estaremos fazendo menção, entre outros, mas esse nós estaremos fazendo menção nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode olhar aqui para frente, dá para ler. Cante alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulte de prazer, e com alegre canto exclama, tu que não tivestes dores de parto. Queridos, eu fiquei debruçando sobre essa palavra, meditando nela, buscando entendimento nela, e a gente começa a perceber que há uma expressão de um clamor, uma palavra do Senhor, dando um comando direto para a mulher estéril. Ou, exulte você que não tem filho, cante alegremente, celebre você que não tem fertilidade, você que não tem aquilo que o Senhor no princípio disse que você deveria ser. Você deveria ser
fecundo, você deveria frutificar, multiplicar e povoar a terra. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1 e o versículo 28, essa foi uma ordenança do Senhor, que toda a terra deveria ser povoada. E o Senhor liberou sobre o homem, e aí entra todo o contexto homem e mulher, mas foi dado a ele o poder de frutificar, multiplicar, dominar, governar e povoar a terra. Esta foi uma palavra direta de Deus quando criou o homem. A gente sabe que só no capítulo posterior que nós vamos ver a criação do homem, como foi confeccionado o homem. Mas aqui no capítulo 1, o versículo 27, o Senhor diz que fez o Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz que o Senhor criou o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea o criou. E o versículo 28 vai nos dizer exatamente isso, que o Senhor deu ao homem o poder para poder frutificar, para ser fecundo, para não ser estéril, mas sim produtivo. Essa foi a ordenança do próprio Criador. Versículo 28, então Deus o abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai todos os animais, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ou seja, o Senhor deu ao homem o poder de ter domínio sobre tudo e ser produtivo. E aí a gente vem para um texto onde começa a falar sobre a mulher estéril, e aqui tem uma simbologia de Israel, tá? A igreja, o novo Israel de Deus, a igreja, né? Nós que estamos em Cristo, tá certo? Ele diz: cante, exulte, exclame com grande alegria, com grande gozo, com grande regozijo, você, a mulher estéril. E eu disse: meu Deus, que negócio é esse? E esse, queridos, é o contexto que está nos apresentando aqui. Então, a ordenança do Senhor para a igreja, a noiva do Cordeiro, é que ela seja produtiva, é que ela seja fecunda, é que ela consiga reproduzir em seu ciclo em abundância, que consiga crescer em todo o tempo. E o Senhor nos levou a meditar nessa palavra, porque o versículo seguinte, que é um versículo de orientação e de direção desse ministério para nós, é um versículo que traz toda uma parte de estrutura de crescimento, que é Isaías 54:2. Não tem como pegarmos essa parte técnica, essa parte funcional, e não observarmos antes o que vem. E o que nós temos da parte do Senhor aqui é que o Senhor nos fez, o Senhor te fez, o Senhor nos criou, e Ele nos fez com capacidade de reproduzirmos e não sermos estéreis. E a esterilidade no Velho Testamento, vamos usar a figura novamente de uma mulher chamada Sara. Em outrora ainda era Sarai, a esposa de Abrão. Logo na sequência, Abraão, né? Abrão, o pai exaltado ou improdutivo, mas Abraão, o pai de numerosas nações. E aí nós encontramos Sarai, a princesa, mas depois nós vemos ela como Sara, né, aquela que seria mãe de uma numerosa nação. Então nós vemos a palavra do Senhor ali se manifestando, mas no texto ali, onde nós vemos a história de Sara, nós encontramos ali Sara vivendo uma situação complicada. Em Gênesis 17, se puder acompanhar aí, Gênesis 17, fala sobre essa questão, dessa dificuldade de ser fecundo, esterilidade. Gênesis 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá, e Sara dará na idade de 99 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto.
Aí já foi uma expressão. Mas há uma interrogação de Abraão: pode, porventura, eu, na minha velhice, a minha esposa também já no estado avançado, ter filho? Já passou do tempo. Essa foi uma conversa do Senhor, animando Abraão e renovando a sua aliança de que ele seria fecundo, de que da sua casa, da sua carne, da sua descendência com a sua esposa, da sua casa, sairia aquele que era o filho da promessa. Então nós vemos aqui Abraão enfrentando em um processo de esterilidade na sua própria casa com a sua esposa. E essa não era uma ordenança do Senhor. E por isso, em todo o Velho Testamento, em toda a história bíblica, nós vamos ver que a mulher que não tinha filhos, ela era considerada como que o Senhor o tem negado, o Senhor o tem desprezado, e ela é considerada como uma pessoa não bendita, mas maldita por essa questão de ser estéril. Então nós vemos que não é um contexto bonito, bom de se viver. Nós vamos ver um outro exemplo, queridos, também sobre esse mesmo assunto de esterilidade. Veja aí comigo Isaías capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ver um fato aí bem interessante. Isaías capítulo 4, já está ali, né? E 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, a nossa vergonha, a nossa desonra. Essa era a expressão, o clamor daquelas mulheres, para não ficarem só, para não ficarem sem descendência. Assim também como tem um caso que nós vemos, que por essa preocupação também de não ter descendência, as filhas de Ló. Então havia uma preocupação e um medo de estar diante de Deus e ter esse peso que não era um peso honroso para a mulher, ser estéril. Entenda que em todo o tempo que eu estou usando a linguagem de mulher, é uma expressão de igreja, do povo de Deus, do novo Israel de Deus, que somos nós que estamos aqui. Essa não é uma ordenança de Deus, mas essa foi uma realidade após a queda do homem. A mulher, ela aqui, nós vemos o exemplo dessas 7 mulheres falando sobre isso, para não viverem de vergonha ou em vergonha. Nós podemos observar também em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, nós vemos aí o relato, de uma mulher chamada Ana. Vamos lá? Ana, nós conhecemos a sua história e o seu sofrimento. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Próximo. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres a um filho varão, ao Senhor o darei por todos os seus dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Está ótimo. Então nós vemos aí o clamor de uma mulher amargurada, entristecida. Por quê? Porque neste momento de oração, Ana era de costume vir com seu esposo, e juntamente com a sua casa, as servas, as outras mulheres do seu esposo, e vinham para o templo para poder ali estarem oferecendo ao Senhor os seus sacrifícios anual. E nós vemos que Ana, ela estava amargurada em uma oração, e cuja oração, a sua amargura, a sua tristeza profunda, o seu opróbrio, a sua vergonha, era de não poder dar um filho ao seu esposo, ao seu marido. E ela fez esta oração, e nós observamos aí ela fazendo essa oração e prometendo ao Senhor, fazendo um voto ao Senhor. E o Senhor assim o concebeu, e ela deu à luz. Então nós vemos
uma mulher lutando para poder sair da sua vergonha e não ser intitulada como uma mulher estéril. E aí a gente percebe, então, dentro desses exemplos citados, o que Isaías 54, o versículo 1 fala. O Senhor vira e falando sobre a glória de Sião, né, a glória vindoura, e ele dá uma palavra dizendo assim: cante alegremente, ó estéril, e que não deste a luz, exulte com alegria, e cante, exclama, tu que não tiveste dores de parto. A parte B diz assim: porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Por quê, queridos? Há um resgate em Jesus. Há um resgate em Jesus, há uma restauração em Jesus. Assim como no primeiro Adão veio a morte e a condenação, lá no Éden houve a separação do homem com Deus, e o homem sai da presença de Deus, e vem sobre o homem então todas as consequências do pecado. O homem agora convive com esse peso, com essa incoerência daquilo que era a vontade de Deus. Vontade de Deus é que o homem seja frutífero, que o homem seja produtivo, que o homem seja próspero, que o homem cresça abundantemente. Mas aqui nós nos deparamos, Abraão vivendo um dilema, uma luta terrível com essa questão da esterilidade. E aí nós vemos o seu filho Isaque vivendo também essa mesma situação. E nós vemos Isaque passando 20 anos orando por sua esposa para ela poder dar à luz. Então nós percebemos que o pecado trouxe uma cadeia de consequências que desqualifica a ordenança de Deus na vida do homem, o homem afastado de Deus. Mas você, o novo Israel de Deus, o povo chamado, o povo da nova aliança, nós fomos chamados em Cristo, em Jesus, e por sermos chamados em Jesus, o Senhor nos dá agora uma possibilidade de vivermos uma vida plena, restaurada. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, um versículo bem clássico que a gente conhece. Ele diz que agora, pois, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Por quê? Porque o Senhor nos refaz. Em Cristo, querido, na cruz do Calvário, diante de Jesus na cruz, pagando o alto preço por nós, ali nós foi nos dado a nova possibilidade de resgate, de restauração, e nós estamos diante desse resgate, dessa restauração. E o Senhor nos dá uma palavra aqui nesse capítulo 54, dizendo que deve cantar com grande alegria até esse tipo de gente que se considerava dentro desse padrão de não sou fértil, não consigo produzir. Tem pessoas, queridos, que vivem a vida inteira e as suas palavras é o resultado do que está cheio o seu coração. Tem pessoas que a gente não aguenta ficar meia hora conversando com ela, porque é uma carga de coisas pesada e de dificuldade. Eu não estou dizendo que a gente não vai viver problemas e dificuldades, não, vamos passar por isso. Vamos até enfrentar a morte se preciso for, em Cristo. Estar em Cristo não é ausência, não é isentar problemas ou dificuldade, não é isso. Pelo menos até hoje, nos 22 anos de Evangelho, eu não o conheço dessa forma. O Evangelho, ele nos cobra muito, nos exige muito, porque o nosso padrão é o padrão que glorifica a Deus. O padrão que glorifica a Deus é aquele: toma a tua cruz todos os dias, nega a si mesmo e segue-me. E o Senhor Jesus, ele nos dá essa palavra. Quando ele chama os seus discípulos, essa foi a palavra dele para os seus discípulos. Havia uma preocupação no coração de um discípulo, que ele dizia que ia só enterrar o seu parente que tinha falecido, e o Senhor diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então nós estamos diante de um texto, de uma palavra, onde o Senhor traz para nós, queridos, uma palavra de ânimo, de levanta a cabeça, porque vem um tempo de crescimento com a restauração sobre nós. Vem um tempo se levantando sobre nós, um tempo proposto de um crescimento, mas um crescimento com glória de Deus. Em nome de Jesus.
Venha um crescimento sobre nós com a glória de Deus, porque a glória de Deus é manifestada no seu Filho, e o seu Filho foi manifestado-se na carne. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Filho se manifestou, o próprio Jesus se manifestou, Ele habitou entre nós, e o Filho de Deus é o resgate para que o homem pudesse retornar à aliança com o próprio Criador. As pessoas às vezes nos abordam no decorrer da nossa vida, e isso é evangelho, é nós vivermos lá fora, igreja, chamados para fora, né? E a gente às vezes está ali conversando ou compartilhando numa fila de banco, de algum lugar, de alguma coisa nesse sentido. Fala nisso, eu nunca mais peguei uma fila de banco, nem tenho saudade, mas era terrível. Mas a fila de banco é um lugar de oportunidade, de a gente conversar e conhecer alguém e falar também do Evangelho. Então às vezes a gente está ali trocando uma conversa rápido tal, e as pessoas às vezes nos abordam com a seguinte afirmação: mas nós todos somos filhos de Deus. E essa é uma palavra que sai de uma forma tão natural da boca de algumas pessoas que não têm ainda um compromisso com o Evangelho, e que às vezes muitas pessoas só ouvem e dizem: é verdade, amém. Queridos, uma das últimas vezes que eu me deparei com a frase dessa, eu fiz algo com aquela pessoa. Claro, eu tinha uma certa liberdade já de conversa, de Evangelho, tá certo? Ele sabia da minha vida, do meu testemunho. Então ele chegou para mim e aí falou: irmão, tal, não sei o que, tal. E dentro daquela conversa ele disse assim: mas você sabe, né? Nós somos filhos de Deus. E eu disse: eu sei que eu sou, e você? E aí ele pegou e ficou assim, disse assim: eu sou, irmão. Que negócio é esse? Você acha que eu não sou, não? Eu disse: não sei. Você já fez o quê para poder se tornar filho de Deus? E aí ele disse: não, mas eu creio em Deus. Eu disse: eu também. E aí ele vira para mim e ele diz assim: mas eu sou filho de Deus. Eu disse: eu sei que eu sou. Dia 17 de fevereiro, 9h45 da noite, eu entreguei minha vida a Cristo. E a palavra de Deus em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus, a saber os que creram em seu nome. Eu sou, porque a palavra diz que eu sou. E você, foi que dia? Ele disse: não foi. Eu disse: e aí, quer fazer agora? Ele disse: quero. Então eu peguei e desci, eu estava numa calçada assim alta, eu desci, eu disse: então levante sua mão, confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu vou orar por você. E ele fez, no meio do sol, 11h45 da manhã mais ou menos, naquele dia, e ele levantou a mão para o alto e disse: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu quero me tornar filho. E aí eu orei por ele, eu disse: pronto, você recebe poder de paternidade, você é filho de Deus. Então, queridos, às vezes a gente está conversando com as pessoas muito natural, tão parecido com os naturais. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios que nós não somos natural, nós somos espirituais. E como é espirituais, nós conseguimos discernir tudo. O carnal não, eles têm limite. E nós conseguimos discernir tudo muito bem. Então a palavra nos diz ali que nós conseguimos ter essa capacidade de discernir. E por isso a gente pode ajudar as outras pessoas a não ficar nessa, vamos dizer assim, nessa cultura de dizer: sou filho de Deus, tenho um Deus no meu coração e por isso vou ter a vida eterna. Nós precisamos ser boca de Deus com muito amor, com muito zelo, mas dizer para a pessoa: você precisa fazer isso como a palavra diz. E aí eu fechei aquele dia com ele dizendo: a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 10, 9, porque com o coração se crê para a justiça. Eu não consigo te dizer nada, nem te apontar dedo com relação ao coração, porque com o coração crê para a justiça, mas com a tua boca, a Bíblia diz, faz confissão de fé para a salvação. E com isso eu posso te dizer que isso daí eu tenho que ver, porque está escrito. E aí ele disse: é verdade. Então, queridos, eu com muito carinho fiz aquilo com aquela pessoa. Às vezes nós estamos com muitos amigos, até amigos bons, muito carinho, pessoas boas, pessoas de Deus, criaturas de Deus, mas ainda não se tornaram filho de Deus. E você precisa ser instrumento de Deus, com a fertilidade que Deus te deu, a capacidade de reproduzir, de crescer abundantemente, com muito carinho e amor, dizer para essa pessoa que ela precisa entregar a sua vida a Cristo. Toda a Escritura, ela chega na cruz, e aí tem o antes e depois da história da raça humana.
Não adianta eu contar um monte de histórias aqui hoje, de Abraão, de Isaac, de Jacó, um monte de histórias, se eu não trouxer você para ver a cruz, e a cruz sem Jesus lá, porque Ele ressuscitou. Não adianta nada, porque a nossa esperança, o povo diz por aí, natural, de uma forma, expressão natural, já quase um provérbio natural: irmão, a fé é a última que morre. A nossa fé, queridos, é eterna, porque Ele está ao lado do Deus Pai, intercede por nós, e a nossa esperança, ela não morre, porque Ele é eterno, está em Cristo. Então eu não sei você aí, às vezes a gente se acostuma tanto a organizar as coisas. Eu estava esses dias, pastora, lá em casa, fazendo umas coisas em casa, e eu me perguntei, me questionei rapidamente assim, rapaz, a gente está mexendo tanto aqui, fazendo tanta coisinha, arrumando tanta coisa, que corre um risco da gente se agarrar nesses negócios. Quando pensar que não, a gente está muito de que o meu sofá é uma maravilha, que a minha televisão é a coisa mais linda, de que o meu controle é o mais bonito, que o meu videogame, eita, não troco por nada, de que isso, de que aquilo. Quando pensa que não, a gente está, queridos, quase vivendo o céu na terra e não quer mais ir para o céu. O apego às coisas. Mas o Senhor tem tudo isso para você, tá? Eu estou só dizendo, foi um questionamento meu em casa, algo meu. Pode ser que você não seja bem diferente de mim e você vai usufruir. Mas eu estava vendo aquele momento me perguntando ali, me questionando por aquilo, fazendo a coisa, fazendo outra, ajustando uma coisa, ajustando outra, e a gente gasta tempo. E eu dizia uma coisa para um irmão essa semana, eu disse assim: rapaz, parece que a gente termina a vida e não termina a casa. O negócio é sério. Mexer com casa é um negócio sério. Parece que a gente termina a vida e a casa continua ainda precisando ser feita alguma coisa. Mas, queridos, a palavra do Senhor aqui em Isaías 54:1 é uma palavra de Deus para a nossa vida, porque ela nos dá todo o motivo de queimarmos em Deus, de nos acendermos em Deus, de nos fortalecermos em Deus, sabendo que essa mortidão, ela só foi até o dia que o pecado não tinha mais solução, que o pecado dominava sobre nós, mas em Cristo nós temos a esperança, em Cristo nós temos o resgate, em Cristo nós temos a restauração, em Cristo nós temos o poder de vivermos uma vida plena, sem falta de nada, em Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, em um outro versículo muito clássico que nós citamos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo que acalenta o nosso coração, ele parece que traz um bálsamo, né? Aquele negócio gostoso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente não busca às vezes ver o que o versículo 11 falou, o versículo 12 na verdade, né? De Filipenses capítulo 4:12, o que é que diz lá? O apóstolo Paulo diz: eu sei passar fome, sei ter abundância. Eu sei não ter nada, mas também sei ter tudo. Eu sei passar o frio, mas também eu sei passar num tempo de deserto, de sol escaldante. Ou seja, ele disse: eu tanto sei ter muito como não ter nada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E às vezes a gente não procura isso, sabe, querido? A gente só procura esse versículo para poder dar uma acalmada na nossa fé, que conforta, aquela fé que dá um conforto para a gente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas das vezes não passa de uma frase, quando a gente aplica da forma mal aplicada e fora do contexto. Porque quando você consegue passar o dia mal, de pé, quando você consegue viver o dia de escassez de pé, mas quando você consegue manter-se de pé e diante de Deus no dia de fartura e no dia que você tem tudo, aí sim, aí você pode expressar como Paulo expressou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a vida em Cristo, essa é a vida restaurada em Cristo. Toda a nossa restauração e a plena restauração, tudo que Jesus fez foi o suficiente, não precisa de mais nada.
queridos, para que o homem consiga voltar a ter uma vida com Deus, como no princípio. Às vezes a gente encontra alguns hereges, né, dizendo que precisa se completar ou precisa se rever algumas partes da Bíblia, porque não está legal. E aí a gente olha e vê porque as pessoas querem viver apenas o seu conforto e o seu consolo com versículos que confortam o seu coração, mas aqueles que te tiram do lugar para te fazer crescer, às vezes a gente deixa ele de cantinho para não mexer com a gente. Mas essa não é a proposta de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque o Senhor tem ministrado e nos dado uma palavra de orientação e direção. Guarda isso: orientação e direção. Em um dos passos do novo convertido, nós vamos ter lá um dos passos. Estou aí com os jovens aí fazendo o estudo. Acredito que a liderança também está andando aí, preparando para o dia 29 de maio, né? 29 de maio nós temos batismo, tá? 29 de maio tem batismo. Então, já deve estar sendo preparados, com certeza, porque só falta um pouco mês, mais ou menos, né? Falta pouco tempo para esse batismo acontecer. Então, eu estou aí trabalhando com eles, e um dos passos fala sobre submissão à autoridade, submissão a autoridades constituídas por Deus. É um dos passos. E a gente, às vezes, se depara diante desse assunto, e a gente não vê muito em evidência essa questão das pessoas ter esse respeito, esse zelo, né, por essa questão da autoridade constituída. Nós temos aqui uma palavra de orientação e direção. Esse é o ponto. Orientação e direção. De quê? De que este ano o Senhor nos trouxe um desafio de ampliar o lugar da tua tenda, estender as cortinas da tua habitação, que deve não impedir, e firmar bem as estacas. E esse ministério, na pessoa da nossa pastora, a pastora Lucrécia, ela tem trazido para a nossa liderança, né, essa palavra de orientação e direção. Então, com base nisso aqui, nós estamos sendo desafiados a crescermos. E esse crescimento, a gente sabe que vai gerar um desconforto, mas esse crescimento eu queria nessa noite fechar a nossa fala, a nossa palavra, a mensagem do Senhor nessa noite, dizendo para você o seguinte: se alegre, mesmo que você hoje não esteja vendo, você frutificando abundantemente, produzindo grandemente, crescendo grandemente, alcançando os seus objetivos ainda. Mas eu queria dizer para você nessa noite, o Senhor liberou uma palavra sobre nós, que nós teremos o resgate em Cristo, e você está em Cristo. Você que está em Cristo, você que é Betesda, você que é essa família, esse ministério, o Senhor liberou sobre você. Cante alegremente, exulte, exclame, jubile, mesmo no estado que você está, ou que você acha que está, mas hoje, com a luz da palavra, e aquilo que é o princípio de Deus para o homem, o Senhor te fez com grande poder de crescimento e de fertilidade. O Senhor nos fez com a capacidade de frutificarmos, crescermos, ampliarmos e sermos aquilo que o Senhor quer que nós possamos ser. Então, nessa noite, eu gostaria que você se alegrasse no Senhor, olhando para Cristo. Olhe para a cruz de Cristo agora e perceba que lá foi o lugar onde na cruz de Cristo era necessário que um inocente pagasse um preço por todos, para que a cédula de dívida que havia sobre nós, ela pudesse ser cancelada. Havia uma dívida, um valor muito alto. Esse valor foi tentado ser pago por muitos, e muitos não conseguiram. Foi tentado, e todos os anos, dentro da velha aliança, na lei de Moisés e diante, foi feito rituais, foi feito cultos, foi feito
toda uma liturgia para que conseguisse restaurar, reparar o pecado do homem, mas nenhum conseguiu. Mas o sumo sacerdote e cordeiro, ele mesmo se entregou uma vez só e uma vez para sempre. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se entregou por nós, para que eu e você, olhando hoje para a cruz, nós pudéssemos ver que na cruz eu tenho a redenção. Aleluia. É na cruz que eu tenho a plena restauração. E por isso, olhando para a cruz, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, esse deve ser o meu e o seu caminho hoje. Olharmos para Cristo, olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, andarmos avante e cantando e jubilando ao Senhor, e em todos os tempos dizendo: eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu sei viver o dia bom, então eu sei passar pelo dia mau, eu sei que o Senhor é o meu Deus. Assim como Jó exclamou dizendo: porque o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Então, querido, em nome de Jesus, enche o seu coração de motivo, de grande alegria, porque o Senhor vem trazendo sobre nós uma palavra de: amplia o lugar da tua tenda, estende-se as cortinas da tua habitação, não impeçais, estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Essa é a palavra de orientação e direção para esse ministério. Alegre-se no Senhor e seja fortalecido nele, em nome de Jesus. Eu quero orar e também já agradecer a Deus por essa palavra trazida ao coração da igreja. Pai, aqui está o teu povo, amada igreja do Senhor, e nós nessa noite, Senhor, nos colocamos diante de Ti, nos debruçamos, Senhor, diante do Senhor, nos Teus pés, Pai. Nós olhamos, Senhor, para a cruz, o lugar da condenação eterna do homem, e nós percebemos, Pai, que o Cordeiro de Deus foi imolado uma única vez, e foi suficiente para que toda a raça humana tivesse agora a liberdade e a restauração em Jesus. E é por isso, Pai, que nessa noite eu quero louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, por esse ministério. Que o Senhor, meu Deus, em nome de nos ajude a vivermos esse tempo, Senhor, esse tempo abundante de crescimento, um tempo, Senhor, onde o Senhor nos levantará e nos fará crescer abundantemente na Tua presença. Nós queremos, Senhor, nessa noite dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus e que só o Senhor é Deus. Quando nós não vimos nada, Senhor, nós declarávamos isso, e hoje que nós vemos alguns deslumbres daquilo que o Senhor já está fazendo e daquilo que irá acontecer, nós continuamos dizendo que só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor nosso Deus. Por isso nos prepara, Senhor, esse povo que aqui está, nesse começo, nessa liderança, nesse início, Senhor, de um grande crescimento que está vindo sobre nós. Que o Senhor nessa noite, Pai, nos prepare. Pai, tem uns aqui que nem acreditam que estão, mas estão, Senhor. E nessa noite eu te peço que o Senhor esteja, Deus, quebrando toda a resistência do seu coração, mas que esteja colocando no seu coração a convicção que o cântico de alegria, de júbilo e de alegria no Senhor, por Jesus, deve estar no nosso coração, porque vem sobre nós um crescimento grande para a glória de Deus. Porque eu sei, Senhor, que os quase 120 têm estado no mesmo lugar, orando e clamando, porque nós sabemos que do alto, Pai, nós seremos revestidos de poder. E eu sei, Pai, que nós estaremos recebendo muita gente conhecendo o Evangelho e vindo a esse lugar. Eu sei, Pai, que esse lugar é um lugar, Deus, de encontro, e nós podemos sentir isso. Eu sei, Pai, que vão vir pessoas para esse lugar que nem serão convidados de ninguém, mas vão vir, e eles irão passar e vão entrar e vão dizer assim: eu vim porque Deus me trouxe para vir aqui. Porque o crescimento não depende do homem, mas de Deus. Pastora, o Senhor está trazendo sobre esse ministério um rasgar dos céus e um crescimento assombroso sobre nós.
O Senhor nos colocou no lugar de visão. Nós não precisaremos tanto, é uma ferramenta, mas nós não precisaremos tanto de status e divulgação de nós mesmos como corpo fazendo, porque o Senhor nos colocou num lugar de visibilidade, de grande poder de views, para um crescimento que Ele tem para esse ministério. Então, querido, você que está aqui nessa noite, alegra o teu coração e se prepara, porque o Senhor é o Deus que fala e Ele é que faz, porque a estratégia e a organização debaixo da vontade de Deus é do homem, mas o crescimento, quem dá é Deus. Quem dá é Deus. Havia uma confusão numa igreja de Coríntios, e um dizia: eu sou de Paulo, o outro: não, eu sou de Apolo. Não, porque eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E o Senhor trouxe um homem, uma liderança, e naquele dia Ele trouxe uma palavra de organização àquela igreja, uma igreja que tinha o poder de Deus, e aquela igreja vivia um dilema: eu sou de Paulo, o outro: eu sou de Apolo. E o Senhor, orientando aquele líder, disse: Paulo plantou, ou Paulo plantou, Paulo semeou, ou Apolo semeou, mas o crescimento, quem dá é Deus. Vem de Deus. Independente, querido, quem semeou ou quem está molhando, o crescimento só vem porque Deus é Deus. Então nessa noite, alegre-se no Senhor e se prepare para ser bênção nas mãos do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus, por essa noite. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz